Olá, colegas, tudo bem? Vamos começar esse novo tópico do nosso curso de imersão em ortodontia, que seriam os fios ortodônticos. Depois de a gente trabalhar com vocês a biomecânica e compreensão dos movimentos, vamos começar com os recursos que a gente utiliza para imprimir essa força nos dentes, para que ele faça as movimentações e assuma as posições que a gente definiu em nosso plano de tratamento, ok? Essa aula é uma das mais importantes do curso, porque ela envolve o recurso que a gente vai utilizar em todos os dias no nosso consultório, que são os fios. Então, os fios são os principais meios de ativação das forças nos nossos dentes para que a gente possa movimentar. A compreensão das propriedades dos fios, do formato dos fios, das características dele, dos diâmetros dos fios, ela é fundamental para que a gente possa fazer uma escolha adequada do fio, do recurso que a gente vai imprimir naquela fase da mecânica. Uma pergunta muito comum, vamos chegar aqui para o cantinho, depois a gente mostra a pergunta, né? Vamos chegar aqui para o cantinho e colocar para vocês que é uma pergunta muito comum que a gente tem nos cursos e dos nossos alunos, os que estão começando, e muitas vezes até os já especialistas, se a gente vai ter o fio ortodôntico ideal. Essa pergunta já vem de décadas sendo realizada, e realmente, no meio dessa vasta quantidade de fios, imensas possibilidades, nós não temos um fio que seria o ideal, tá bom? Nós não temos um aparelho que ele é o ideal, nós não temos um elástico que ele é o ideal, mas nós temos possibilidades. E a compreensão dos conceitos é que nos torna o ortodontista diferenciado, porque você pode agir de várias formas, se adaptando às situações clínicas que vão chegando no seu consultório. Então, assim, todas as aulas eu repito a vocês aqui, não decorem, a não ser o que eu peça, tá bom? Porque em algumas situações você precisa decorar para depois aprender. Mas foque muito nos conceitos, que aí os conceitos, pessoal, eles que nos diferenciam que nos diferenciam em nossa classe, na nossa especialidade ou em qualquer uma outra, porque nos permite agir de forma diferente nas diferentes situações, ok? Então, como nós não temos um fio ortodôntico para entregar para vocês de bandeja, nós vamos conversar sobre essa quantidade de fios, de possibilidades que a gente tem em nosso consultório, para que nós possamos escolher o fio ideal para cada situação, tá bom? O fio ideal para cada situação. Então, o leque de possibilidades de fios ele é imenso, mas nós precisamos usar todos os fios, mas nós precisamos comprar todos os fios. Então, essas perguntas aqui é que nós vamos respondendo durante a aula. Quais os fios são mais importantes e quais os que você vai necessitar adquirir e ter como estoque em seu consultório, tá bom? Evoluímos muito nessas últimas 2 décadas. Terminei a especialização com uma quantidade enorme de fios. E pasmem, ainda tem alguns deles lá no consultório, porque não tem utilização comum no nosso consultório, depois de 18 anos. Então, aqui a minha função é enxugar essas informações e lhe passar o que é mais importante. E, na hora de escolher os fios para que a gente utilize no nosso consultório, vamos fazer um resumo, enxugar bem, tá bom? Para que você só compre o que você for usar rotineiramente, tá bom? Vamos resumir bem para que o custo-benefício desse recurso ele seja muito bem aproveitado no consultório de vocês, ok? Desde a década de 70, vamos colocar aqui nossa ponteirinha para que a gente fique conversando. A partir da década de 70, pessoal, a gente teve uma evolução muito grande dos fios ortodônticos, tá bom? É óbvio que a ortodontia, os aparelhos e os recursos, eles mudaram demais nos últimos anos, tá bom? Mas os fios,
da década de 70, década de 90, que tiveram uma expansão, tiveram uma modificação importante com novos materiais, novas ligas e novas possibilidades. Tudo para que a nossa ortodontia ficasse mais rápida em relação à questão de tempo de tratamento e também mais ágil na execução da sua manutenção, tá bom? Então nós diminuímos nos dois sentidos, tanto no tempo de tratamento, melhorando a mecânica, como no tempo de cadeira dos nossos pacientes, para que a gente pudesse atender um maior volume de pacientes e também atender com melhor qualidade e qualidade para o nosso atendimento também, em relação à questão de menor quantidade de dobras, menor quantidade de manipulação de fios, para que a gente também não se desgastasse de forma manual no atendimento dos nossos pacientes. Então, a evolução dos fios ela foi fundamental para que a gente tivesse hoje um formato de manutenção, um formato de atendimento diferente do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás. Ok? E aí, os fios, que até a década de 40 a gente tinha apenas fios de aço inoxidável como sendo os melhores após a Segunda Guerra, que anteriormente a gente trabalhava com fios de ligas mais nobres. Então, a partir da década de 70, os fios com maior flexibilidade para diminuir a quantidade de alças foram introduzidos na ortodontia. Se você levar em conta Brasil, a década de 80 foi que começaram a chegar. E na década de 90 ainda eram muito caros, tá bom? Então nos anos 2000 é que os fios mais flexíveis, eles começaram a nacionalmente apresentar melhor qualidade e um custo-benefício mais razoável. Hoje em dia isso é rotina, tá bom? Hoje em dia isso é rotina, eles já são bem baratos, com a qualidade boa, né? Boa, não é ótimo. Então, tudo aconteceu de forma muito paralela, tá bom? Tanto a evolução do aparelho como a evolução dos fios. Inicialmente o nosso aparelho ele tinha esse tipo de engate, um engate vertical, passando na década de 20 para um engate horizontal, com o bracket tipo Edgewise, que tem com essa canaleta horizontal, que a gente chama de slot, tá bom? E o Engel, que desenvolveu esse bracket, ele tem uma parcela importante na evolução da ortodontia. E para que vocês tenham apenas uma noção dessa dimensão, as definições dessa profundidade e dessa altura ainda são mantidas até hoje. 22 de altura por 28 de profundidade nos brackets. Então imagina isso na década de 20 perdurando até o século 21, ok? E outra evolução que eu também acho fundamental no aparelho foi o advento na década de 80 do ataque ácido, e que permitiu que a gente não usasse mais aparelhos bandados em todos os dentes. Hoje a gente praticamente não usa banda, só nos molares, e em situações bem específicas a gente pode fazer a colagem dos nossos acessórios de forma muito mais tranquila do que eu era nessa situação. Então a evolução dos nossos aparelhos, elas são vertiginosas, tá bom? Com o passar do tempo. E um dos pontos que são importantíssimos aconteceu na década de 70, com um pesquisador chamado Lawrence Andrews, onde ele introduziu nos slots, aqui o nosso slot do bracket, informações para o posicionamento dos dentes, de angulação e de inclinação, então, e também de profundidade, inclinação e angulação, possibilitando que a gente utilizasse apenas um fio reto dentro do slot e que os dentes já assumissem aquela posição final. Por isso é que a gente chama a técnica de straight wire, o arco reto, tá bom? Sem dobras. Isso facilita demais a mecânica, tá bom? Facilitando demais a mecânica. Por convenção, ou por definição, desculpem, o straight wire você não precisa fazer dobra nos fios, ok? As peculiaridades vamos falar mais adiante. Então, e além dessa evolução das prescrições da informação dentro do bracket, nós tivemos também brackets que apresentam tampa ou não precisam de ligadura, eles se autoligam, sendo denominados brackets autoligados, que tem como característica principal um baixo atrito. Como eu falei anteriormente, um baixo atrito ele é muito bom, principalmente nas fases de alinhamento e nivelamento, movimentação do dente pelo arco e retração. Então o bracket
autoligado ele é um bracket hoje que ele tem uma força importante no mercado, apesar de não ser maioria dos colegas que utilizam, minoria, a maioria utiliza o bracket convencional e straight wire, uma minoria edgewise e uma parcela que vem crescendo os autoligados. Realmente esse conjunto aqui, ó, pessoal, é de preferência, pelo menos o que eu acho. Não, edgewise seria um segmento à parte, mas você usar o ligado ou o autoligado, nós temos benefícios em algumas fases em cada situação, que vai de preferência de profissional para profissional. Com o advento da estética, começaram a se produzir brackets de material com cor similar ao dente, policarbonato, safira, que são também policarbonato, de porcelana, tintas porcelanas também, que possibilitaram que a gente fizesse tratamento, o paciente passasse a fase de tratamento ortodôntico de uma forma mais estética, mas ainda hoje o bracket que tem melhor conjunto de possibilidade é um bracket metálico. O bracket estético ele não é melhor do que o metálico, ele é mais estético, tá bom? E principalmente se você tiver uma marca intermediária para baixo, tá bom? Porque nós não temos brackets com qualidades para fazer todos os movimentos. Por exemplo, o bracket Safira Nacional, ele não aceita muito bem a leitura de torque, porque ele é muito quebradiço, ele é muito friável, tá bom? É quase como se fosse um vidro, e se você vai fazer torque, é muito fácil o bracket quebrar, tá bom? Então, assim, se você precisa torquear, o bracket de Safira Nacional, ele vai lhe dar dificuldades. O importado, não, importado, mas o custo-benefício ele é bem relevante, tá bom? Ele é custo mais alto. Então, é só para colocar você dentro do nosso mundo de ortodontia, do nosso aparelho, e vamos passar lá para a questão das ativações das forças dentro da nossa ortodontia. Então, qual seria uma força, que aí essa pergunta, qual seria uma força ótima para que a gente imprimisse no nosso dente? Até a década de 80 e 90, essa definição, força suave e dissipante, ela era muito bem aceita. Repito, com a modificação dos materiais, com a modificação das pesquisas sendo realizadas, essa força suave e dissipante, ela foi sendo melhor avaliada, tá bom? Porque suave e dissipante era a força mais bem aceita? Porque você fazia uma força maior inicialmente e iria diminuindo essa força ao longo dos 21 dias, aí tá aí a necessidade da manutenção mês a mês, permitindo o que a gente considera como um reparo biológico. Esse conjunto aqui, força alta que cai, é comum das ligas mais antigas, como por exemplo a liga de aço. Você faz uma força muito alta, que a reativação, o recuo ou a diminuição da força é muito brusca, tá bom? Então a força ótima seria uma força suave e dissipante. Com a melhora dos materiais, a gente consegue fazer uma força mais constante e observamos que essa força mais constante, desde que seja suave, então nós não viemos com uma força muito alta, nós conseguimos fazer já uma força mais baixa, mas manter esse padrão de força durante todo o mês, ela propicia uma movimentação mais biológica, tá certo? Então a força seria suave, mas mais suave, tá bom? Mais suave do que a força da definição inicial, mas que ela permanecesse por um período maior durante as manutenções, tá bom? Então, com os materiais mais novos, mais modernos, os elásticos de memória, os fios super flexíveis, a gente consegue fazer esse tipo de movimentação, esse tipo de recurso nos nossos pacientes de forma mais aceitável. Então, os nossos fios, os fios ortodônticos, eles apresentam algumas características que são importantes na hora de eu selecionar para cada situação. A primeira função do fio é que ele pode receber carga, tá certo? E essa carga ser transferida para o dente, formando uma força. Como a gente já viu na aula de biomecânica, formando uma força que aí vai desencadear um movimento no dente. Então, a reação no dente da força que é produzida pelo nosso fio,
ela é chamada de tensão, tá bom? Chamada de tensão, que é a reação no dente à força que o fio imprime. Então, assim, meu dente está aqui, eu provoco uma tensão no dente, o meu fio faz uma força que provoca uma tensão no dente. Então, quando o meu fio ele é deformado para produzir essa força, ele sofre o que a gente chama de deflexão. E essa deflexão pode ser uma deflexão elástica ou plástica. A deflexão elástica, ele volta para o formato original, ele tem a capacidade de voltar para o formato original, e a deflexão plástica, ele mantém aquela deformação sem retornar ao formato original. Os fios que apresentam uma boa deformação elástica, que eles deformam e voltam para a posição original, eles são chamados de fios flexíveis. Já os que mantêm o formato original, que tem mais resistência a se deformar, eles são chamados de fios rígidos, tá bom? Os que se deformam e retornam à posição original são flexíveis. Os que tendem a manter aquela posição, têm maior resistência à deformação, são chamados de fios rígidos, tá bom? Fios rígidos. Uma outra característica que a gente vai ficar discutindo bastante durante a nossa aula é essa característica chamada de formabilidade. Que seria? Seria a possibilidade do fio de aceitar dobras ou modificar aquela forma e permanecer no formato final, no formato que nós induzimos ele a ficar, tá bom? Então, se eu contornei o fio num arco, ele fica da forma do arco que eu quero. Pode ser triangular, pode ser oval, pode ser quadrado. Se eu faço um looping no fio, ele mantém aquele looping de forma adequada. Então, esse fio ele aceita dobras. Uma pergunta muito comum nos colegas é: todo fio que ele é rígido, ele aceita formabilidade? De uma forma geral, os fios rígidos eles têm uma boa formabilidade. Só que nem todos. Por exemplo, um fio de aço australiano, ele é um fio extremamente rígido, mas quando você vai dobrar ele, ele é muito friável. Ele não aceita, ele não tem uma deformação plástica boa. Comparado com seu irmão convencional, o fio de aço convencional, ele já tem uma deformação plástica boa, tá certo? Ele já tem uma deformação plástica boa, aceitando as dobras. Então, um fio rígido, tá certo? Ele pode ter boa formabilidade ou não. Um fio flexível, ele também pode ter boa formabilidade ou não. De uma forma geral, os fios flexíveis, eles não têm boa formabilidade. Da mesma forma que os fios rígidos têm uma boa formabilidade. Ok? É só para situar vocês nas regras e também nas exceções. Tá bom? Uma característica também muito importante dos fios ortodônticos é a lisura superficial. Ou seja, o fio ter alto ou baixo atrito. De uma forma geral, pessoal, os fios ortodônticos eles devem ter baixo atrito. As situações de rotina no nosso consultório, normalmente precisa que o fio corra, ou o fio corra pelos dentes, ou o dente corra pelo fio, para que aconteçam as movimentações. Então, quanto menor o atrito, melhor. Tanto nas fases de nivelamento e alinhamento dos dentes, quando eu quero que um dente corra no fio, eu vou retrair, eu vou distalizar um canino, o baixo atrito ele é muito bom, como quando eu fizer um sistema de retração para buscar dentes fechando espaços de extração, tá bom? Então, assim, na grande maioria das situações ortodônticas, o baixo atrito é uma característica muito importante para o fio ortodôntico. O alto atrito dificulta o movimento. Quando a gente tem situações onde o atrito aumenta, a gente tem que buscar recursos para que ela seja anulada, para que o movimento aconteça. Ok? Quase finalizando, a antepenúltima, que seria a soldabilidade. Glauber, soldabilidade, o que seria isso? É a característica do fio de aceitar solda, que ela pode ser solda prata, onde a gente utiliza um maçarico, com a solda prata e o fluxo, ou solda elétrica, quando a gente utiliza a maquininha para poder fazer a solda como quando a gente quer soldar um tubo numa banda, aquela solda ali é a máquina elétrica de solda.
Então, nós temos esses dois tipos de solda. Quando o fio aceita a solda, a gente diz que aquele fio aceita soldabilidade. Ele é um fio que tem soldabilidade. Tem alguns não. A maioria dos fios dessas variantes, eles não permitem realizar uma solda fácil. Tá certo? Eles não permitem utilizar uma solda fácil. O que destaca os fios que apresentam essa característica, principalmente quando a gente precisa fazer inserir ganchos ou segmentos de fios no conjunto do arco, tá bom? Então, soldabilidade é a característica do fio de aceitar solda. Biocompatibilidade, essa é uma característica que pelo menos hoje, a maioria dos fios eles têm, que é a característica importante para os fios, porque eles vão estar por um período importante em um meio muito inóspito, cheio de saliva, com comida, com coisa ácida, com coisa gelada, com coisa quente. E aí, nos fios ortodônticos, apesar de serem fios metálicos, eles não podem corroer, não podem manchar, não podem descascar, não pode provocar alergias, machucar, eles não podem, mas eventualmente machucam. Então, mas eles não podem, eles devem ser biocompatíveis. E no nosso mercado hoje, a grande maioria dos fios, a grande maioria dos fios não, praticamente todos os fios, eles são ok nessa característica. E afinal, que é o que vocês mais gostam, economia, tá bom? Então, assim, não adianta de nada eu comprar, eu ter o conhecimento de todos os fios, das qualidades dos fios, mas não utilizar o melhor custo-benefício. Eu posso ter fios com características similares, mas com preços muito diferentes. Então, assim, a gente deve utilizar o melhor custo-benefício, economizar de forma muito objetiva na escolha dos fios, para que a gente tenha um conjunto muito bom em nosso consultório, muito enxuto, tá certo? Para que a gente não fique comprando coisa, não fique, como é que eu vou dizer, estocando material à toa. Porque estocar é dinheiro que fica parado, dinheiro tem que rodar para que a gente possa ter o melhor custo-benefício tanto dos fios quanto do nosso consultório. Então a gente também se propôs nessa aula muito com isso, de lhes proporcionar o melhor conjunto de custo-benefício com relação à questão das propriedades, dinâmica dos fios e também das marcas, tá bom? Então, pessoal, para a movimentação ortodôntica, a movimentação ortodôntica ocorre dentro do limite elástico do fio, quando a gente vai buscar um dente mal posicionado. Então aqui nós temos um fio elástico, tá bom? Um fio elástico em que ele se deformou, foi buscar o dente e tracionou o dente para a posição que a gente queria, tá bom? Essa característica aqui essa situação aqui é muito importante, que o fio tenha o quê? Flexibilidade. Após o nivelamento, que é quando os dentes estão todos bem posicionados, ou quando eu quero manter a forma do arco, ou quando eu quero ancorar para que aconteça alguma movimentação de um dente que está muito distante do arco, a nossa ideia é utilizar fios mais rígidos, tá certo? Então, nas primeiras fases do tratamento ortodôntico, os fios flexíveis são os fios de eleição, porque eu quero fazer alinhamento, nivelamento, quero colocar os dentes no mesmo nível e na mesma disposição no arco. Passou dessa fase, há uma tendência que a gente utilize fios mais rígidos, tá certo? Por quê? Porque vamos controlar a forma do arco, vamos manter os dentes em posição, o custo-benefício ele é muito mais barato, tá bom? Então, por todas essas características, depois de nivelamento, os fios rígidos são normalmente os fios de eleição. E esses fios rígidos, pessoal, como a gente discutiu, a gente tem que avaliar a qualidade de formabilidade deles, né? Que é a nossa deflexão plástica, quando a gente vai manipular o fio, como manipula esse fio para formar um arco. Então, assim, o nosso arco ortodôntico, ou o nosso arco de referência do nosso paciente, que a gente vai mostrar para vocês numa aula chamada de diagrama objetivo de tratamento,
escolhido aquele diagrama, a gente vai fazer nossos arcos todos parecidos com ele. Qual, Globo? Os arcos de nivelamento, os flexíveis? Não. Os arcos de um metal, de uma liga, que ele tenha formabilidade, tá bom? De uma forma geral, vão ser os arcos em aço, tá bom? Então eu posso ter um arco mais aberto, posso ter um arco mais fechado no meu paciente, posso ter um arco mais triangular, posso ter um arco mais quadrado. Então eu tenho uma variedade imensa de possibilidades de arco que não seria viável a gente estar utilizando essas variáveis em fios flexíveis, porque eu teria que comprar um fio flexível muito parecido com aquela composição. Então eu ia ter um jogo enorme, uma quantidade enorme de fios flexíveis para atender a tamanho variável. Já o fio de aço a gente manipula ele, o fio ele tem formabilidade, a gente manipula ele, coloca ele próximo àquela condição, aquele formato, e aí o meu arco do meu paciente ele vai ser respeitado. Também quando a gente vai fazer dobras nos fios, loops, ômegas, alças, esses fios, essa deflexão plástica ou a alteração da morfologia, ela é importante para algumas situações mecânicas, ok? Então, na fase inicial, quando a gente vai movimentar os dentes ou a gente vai alinhar e nivelar, a gente imprime uma deflexão no fio, tá certo? E essa deflexão e a carga que esse fio acumula normalmente é proporcional a essa deflexão. Não, proporcional a essa deflexão. Nessa ilustração, onde nós temos o início de nivelamento dessa paciente, nós temos o 13 em uma distância e o 23 em outra distância. Então, qual a carga, qual dente está sendo submetido à maior carga? O 23. Por quê? Porque a deflexão do fio, ela é maior, tá bom? Então, de uma forma geral, os fios flexíveis, ou mesmo os fios mais rígidos, que é quando a gente propicia a eles uma deformação plástica, a carga é diretamente proporcional à deflexão, ok? Cláudio, mas se eu tivesse um dente muito mais longe aqui, aí eu teria que deformar esse fio muito mais. Então essa carga não iria aumentar, iria sim. Então assim, 2 pontos que você vai ter que observar. Se o aumento dessa carga para buscar um dente muito longe, tá certo? E também nessa situação, quando o dente está muito longe, esse fio faz um ângulo muito vivo com os dentes vizinhos ao espaço. E esse ângulo de 90 graus, o próximo a ele, pode travar o movimento do fio, ok? Pode travar o movimento do fio. E se travar o movimento do fio, o dente não vai descer. Então, essa composição aqui, ó, de ângulo mais aberto, ela é muito favorável porque diminui o atrito e o dente movimenta. Então, como é que eu faço numa situação que o dente está muito alto? E como é que eu avalio se trava ou não? O dente está aqui em cima e você tensiona o fio até a entrada do slot, sem engatar. E aí você solta. Se o fio descer rapidamente, descer tranquilamente, descer de forma espontânea, ele está ativado. Não? Mas se ele não descer, ele ficar parado aqui em cima, ou ele deformar para vestibular ou para lingual, é porque isso aqui está travando. E se ele descer também muito devagarzinho, é porque está travando. Então, assim, o ideal numa situação dessa é, em vez de você engatar no slot, você com o amarrilho pescar o dente com um fio com uma tensão menor, justamente como está aqui. E aí o dente contando aqui, se amarra. Quando o fio descer no próximo mês, o dente desce um pouquinho, aí você pesca novamente, o dente desce novamente, e aí você engata, e aí posiciona o dente na posição adequada. Quero chamar a atenção, pessoal, para essa situação aqui, que é uma situação de extrusão. Então, o ideal é que numa situação de extrusão, a movimentação dentária seja em torno de 1 milímetro mês. Porque quando o dente extrui, lá no ápice nós temos o feixe vasculo-nervoso. E aí, se você extrui com amplitude de movimento grande, esse feixe pode se romper e vai acontecer a necrose da polpa do dente, e o dente vai precisar
é fazer o canal sem ter cara, rígidozinho, pela movimentação inadequada que você imprimiu no seu dente. Então, extrusão e intrusão, o ideal é que ela seja em torno de 1 milímetro. Ok, pessoal? Entendido aqui, carga, deflexão. E a rigidez, eu vou logo colocar todas as informações que tem nesse slide, que fica mais fácil a compreensão. Então, e a rigidez, pessoal? A rigidez é quando um fio, ele não como é que eu vou dizer? Ele é mais resistente à deformação, ele é mais resistente à tensão. E para que vocês tenham uma comparação, o nosso fio rígido, que é o ácido inoxidável, ele com rigidez 1, o fio de nitinol, que é um fio flexível que a gente utiliza comumente no nosso consultório, ele tem 17% da rigidez do fio de aço. Então, é um fio muito flexível, tá certo? É um fio muito flexível. Então, nas fases iniciais de alinhamento e nivelamento, esses fios são os fios mais indicados. Ao passo que, quando eu quero rigidez, o fio de aço, ele compõe ele tem uma característica melhor, tá bom? Ele tem uma característica melhor. Então, vai depender da situação, vai depender da fase que o meu caso está, vai depender da situação mecânica que eu vou estar utilizando. Eu vou utilizar fios mais rígidos ou mais flexíveis. Quero chamar a atenção para a alteração da rigidez com relação à secção transversal. Nesse slide aqui, nesse texto, nessa tabela aqui, nós temos o fio com a secção de 10 polegadas, 0,01 polegadas, fio 0,10, tá certo? 0,10. Qual a rigidez dele? 0,39. Vamos arredondar a moeda, 0,40, tá bom? Então, se eu passar do fio 0,10 para o 0,20, e esse aumento na rigidez fosse proporcional, a gente deveria ter uma rigidez de 80, né? Então, esse aumento na rigidez ia dobrar, porque dobrou o diâmetro, só que olha o que acontece. Você aumenta quase 15 vezes a quantidade, tá bom? Quase 15 vezes não, mais que 15 vezes a resistência. Então, chamando a atenção para vocês que nos fios de aço, quando você aumenta a secção transversal, você aumenta a rigidez de forma muito exponencial, ok? Então, tomem cuidado na hora de fazer essa transição de fios, ou fazer essa transição de fios, porque quando você aumenta a espessura, você aumenta muito a rigidez. E quando você modifica uma secção transversal de um fio redondo para um fio retangular, aí também aumenta muito. Um fio retangular, comparativamente 18 com 18, um fio retangular é muito mais rígido do que um fio redondo. Ok? Então, pessoal, essas características, essas composições, elas são muito importantes na hora da gente definir o fio, como a gente vai trabalhar no nosso consultório. Ok? Então, reforçando, o fio apresentar formabilidade é importantíssimo para quando a gente precisa fazer alças, como nesse caso de um sistema de retração, tá certo? No caso de 4 extrações, que aqui está só um lado, de 4 extrações, onde a retração inferior foi feita com esse sistema, que não é um sistema de alças, e a alça de bulbo só pode ser feita com um fio que ele tenha o quê? Uma boa formabilidade, tá certo? Uma boa formabilidade. Inclusive também a ativação dessa alça, que no caso aqui seria dobrando esse fio aqui atrás, abrindo essa alça para que quando você abre a alça ela tende a voltar e aí retorna retrai essa bateria anterior, tá bom? Então eu tenho que ter a formabilidade desse fio para que a retração ela aconteça. E além da formabilidade, o fio de aço aqui cabe também uma outra observação, que seria a rigidez. E quando eu estou fazendo essa retração, pessoal, olha lá, o meu centro de resistência está aqui, ó, e aí há uma tendência que o movimento seja para extruir e lingualizar esses dentes inicialmente. Mas se o meu fio tiver rigidez suficiente, esse efeito não vai acontecer. O dente vai só
lingualizar, e o giro, o aumento da sobremordida e a lingualização dos dentes, eles tendem a não acontecer, ou tendem a acontecer de forma muito diminuta. Então, na hora da gente formatar um sistema de retração, é muito importante a gente ter um fio bem rígido nessa região, para que a gente não perca a relação oclusal anterior. Ok? Então, duas características importantes do fio de aço para essa situação clínica aqui. Um outro tipo de retração, tá certo? Um outro tipo de retração, que essa aqui é a retração por deslize. Nós utilizamos algumas características do fio de aço para que esse recurso, ou para que essa mecânica seja viável. Então, olha lá, soldabilidade, eu soldei um gancho no fio, soldei outro gancho no outro fio, tá bom? Resistência, no caso esse fio, o fio 19 por 25, vamos já ver o que é isso. Fio 19 por 25, então ele tem muita rigidez, um fio bem rígido, para que não aprofunde essa mordida, manter a informação dos brackets nessa situação inicial, e baixo atrito, porque na hora que eu engato o elástico aqui, esse elástico puxa o gancho para trás, para que se faça a retração desse bloco anterior, finalizando o fechamento de espaço nas extrações, eu não posso ter atrito no posterior para que o fio deslize, tá certo? Então, o conhecimento dessas características é fundamental para eu escolher o fio de cada fase do meu tratamento ortodôntico. Só uma curiosidade, nesse caso, a gente estava finalizando a retração e o canino dele estava pendendo para classe 2, estava ficando em classe 2. Essa ponta de cuspe deveria estar um pouquinho mais posterior. E aí eu utilizei um recurso que a gente já vai ver na próxima aulinha virtual, que seria um elástico ortodôntico. Esse elástico, como está dispondo da parte anterior superior a posterior inferior, a gente chama um elástico de correção de classe 2. Então, essa força que esse elástico está fazendo, superior para trás, inferior para frente, está favorecendo a retração, está favorecendo a correção da classe 2 junto com a retração. Ok, pessoal? Então, só uma curiosidade aqui por esse elástico nessa disposição, e vamos ver elástico de classe 2, classe 3 na próxima videoaula. E espero que tenha ficado compreendido essa característica importante do fio de aço nessa situação. Ok? Os fios nitinol, como tem nessa situação aqui, eles também podem receber soldas de fios, como está aqui. No caso, essa foi utilizada para um elástico de fechamento de mordida, e já num fio flexível, soldado 2 fios verticais para engatar esse elástico. Aqui num fio flexível, que não é de aço. Mas para realizar esse tipo de soldagem, você tem que ter uma máquina de solda específica. Essas máquinas de soldas comuns que a gente tem na nossa clínica, que eu tenho no meu consultório, que nós encontramos vendendo nas dentais aqui em Fortaleza, elas não possibilitam esse tipo de recurso, tá certo? São máquinas mais específicas, mais modernas e com um valor agregado bem maior, e a gente só consegue adquirir elas pela internet, tá bom? Então, essa possibilidade de solda existe, essa soldabilidade com fios flexíveis existe, mas ela não é rotineira. Não é rotineiro, a gente não vai usar como rotina em nosso curso. Então, pessoal, já discutimos nessa primeira parte da aula as características dos fios, as principais aplicações iniciais dos fios, quais os tipos de fios que a gente vai trabalhar, a gente vai discutir agora depois nos nossos próximos vídeos, tá bom? Nós vamos explorar essa tabela aqui, segmento a segmento, os fios mais rígidos, aço inox, cromo, cobalto, e os fios mais flexíveis, o níquel titânio, que é o fio mais flexível, e o titânio molibdênio, que seria um fio flexível intermediário. Olha as situações que vamos usar em cada um deles. Espero que tenha ficado bem clara essa parte inicial da aula. Caso tenha tido alguma dúvida, retorne,
revejam, tá certo? Para que tirem todas as dúvidas dessa parte inicial, porque a compreensão das propriedades dos fios é muito importante para essa segunda parte da aula, que é entender a aplicabilidade, o momento clínico que você vai usar cada fio e também fazer a escolha deles, certo? Até mais, até o próximo vídeo.